Atenção! Esta é a segunda parte da história da Dona Eulália. Se você ainda não assistiu a primeira parte, pare agora mesmo. Não continue assistindo este vídeo, pois você vai ficar sem entender nada, pois esta história continua exatamente de onde a Dona Eulália parou. Mas não se preocupe, se você ainda não viu a primeira parte, clica aqui neste card acima que aparece na sua tela. Ou pode encontrar logo abaixo, no primeiro comentário fixado deste vídeo. Assista lá e depois volte aqui para assistir esta parte 2. Nós temos duas dicas importantes para você não se perder ao procurar a parte 2 desta história. A primeira dica é: observe com atenção a foto da Dona Eulália na capa do vídeo. Esta foto é sua garantia de que você está na história certa. A segunda dica é: no topo de cada capa de vídeo existe uma faixa colorida. A parte 1 e a parte 2 da mesma história sempre têm a mesma cor de faixa. Basta conferir se a cor da faixa é igual nos dois vídeos, simples assim. Esclarecido isso, preciso deixar um aviso importante. O relato que você está prestes a ouvir é extremamente forte e impactante. Sem dúvida, é uma das histórias mais intensas e emocionantes que já compartilhamos neste canal. Durante a gravação, tivemos que fazer diversas pausas. Tanto Dona Eulália quanto nossa equipe ficamos profundamente abalados em vários momentos. As memórias que ela compartilhou são tão dolorosas e sombrias que, por vezes, era difícil continuar. Se você é uma pessoa sensível, talvez seja melhor não prosseguir. O que Dona Eulália está prestes a compartilhar são lembranças que ela manteve em silêncio por décadas, guardadas nos recônditos mais escuros de sua alma. Esta não é apenas uma história, é um testemunho vivo de sobrevivência e resiliência humana. Dona Eulália abrirá seu coração para revelar experiências que desafiam a compreensão da crueldade humana, mas também demonstram a incrível força do espírito humano. Esteja preparado. O que você vai ouvir pode perturbar, chocar e entristecer, mas também pode inspirar e mostrar o poder da esperança, mesmo nas circunstâncias mais sombrias. Se você decidir continuar, faça-o com respeito e empatia pela jornada de Dona Eulália. Sua história merece ser ouvida, mas também merece ser recebida com o devido cuidado e consideração. Não pule nenhum segundo deste vídeo. Deixe o seu like da confiança agora no começo, para não esquecer quando estiver envolvido na história. Agora, Dona Eulália, estamos prontos para ouvir a senhora novamente. Primeiro, quero agradecer a você que voltou para ouvir o resto da minha história. Não é fácil reviver essas memórias, mas seu interesse me dá forças para continuar. Deixa eu puxar pela memória onde paramos. Ah, sim! Tínhamos parado naquela que a Dona Lourdes, pálida como cera, me disse que tinha acontecido uma tragédia na Casa Grande. Senti meu coração gelar. Meu primeiro pensamento foi na Deusina. O que houve? Perguntei, já sentindo as pernas fraquejarem. A Carmen. Ela esfaqueou o coronel. Dona Lourdes sussurrou, olhando para os lados com medo de que alguém ouvisse. Ave Maria! Fiquei sem ar. A Carmen, aquela que tinha o mesmo nome da minha mãe, tinha feito o que todas nós sonhávamos, mas nunca tivemos coragem. Não pensei duas vezes. Corri para a Casa Grande, meu coração batendo tão forte que parecia que ia sair pela boca. Só conseguia pensar na Deusina. Será que ela estava bem? Será que tinha se machucado no meio da confusão? Quando cheguei lá, vi uma cena que nunca vou esquecer. O coronel estava caído no chão, uma poça de sangue se espalhando ao redor dele. Os capatazes estavam em polvorosa, gritando ordens, correndo de um lado para o outro. Foi então que vi minha irmãzinha. A Deusina correu para mim assim que me viu, se jogando nos meus braços. Abracei ela com toda a força, agradecendo a Deus por ela estar bem. Eulália, foi horrível. Ela soluçou no meu ombro. A Carmen ficou louca. Ela pegou uma faca da cozinha e... Não deixei ela terminar. Não precisava. Eu podia ver o resultado ali na minha frente.
Os capatazes levaram o coronel às pressas para o hospital da cidade. Mas antes de ir, mesmo sangrando e quase desmaiado, aquele demônio ainda teve forças para dar uma ordem que gelou meu sangue. Matem a família inteira da Carmen, ele rosnou para os capatazes. Quero prova, meu Deus do céu. Fiquei horrorizada. Sabia o que aquilo significava. A pobre Carmen tinha condenado não só a si mesma, mas toda a sua família. Ela não conseguiu terminar o serviço e agora ia pagar caro por isso. Minha filha, o que aconteceu depois que o coronel foi esfaqueado foi terrível. A Carmen, coitada, foi presa no porão da Casa Grande. Ficou lá, isolada de todo mundo. A única pessoa que tinha contato com ela era a dona Regina, da cozinha. Era ela quem levava comida e água para Carmen e também quem trazia as notícias para a gente. Recebemos ordens estritas de não falar com a Carmen. Tinha sempre um capataz de vigia, olhando tudo, garantindo que ninguém se aproximasse. Diziam que era para esperar a volta do coronel, que ele é quem ia decidir o que fazer com ela. Lembro das últimas palavras do coronel antes de ser levado para o hospital. Matem a família inteira da Carmen. Meu Deus do céu, fiquei tão horrorizada que aquilo não saía da minha cabeça. Nos dias que se seguiram, vivemos num pesadelo. A tensão naquela fazenda. Ninguém sabia direito o que estava acontecendo lá fora, mas todos temiam o pior. Foi quando os capatazes voltaram. Trouxeram com eles algo que me dá arrepios só de lembrar, mas eu não vi, graças a Deus. Era um dedo de mulher, com uma aliança de casamento. Fizeram a Carmen olhar e ela reconheceu. Era o dedo da mãe dela. A dona Regina nos contou com lágrimas nos olhos como a Carmen tinha reagido. Disse que ela gritou tanto que dava para ouvir do porão até a cozinha. Gritava o nome da mãe, chorava, implorava para que fosse mentira. Mas a crueldade não parou por aí. Os capatazes contaram rindo como tinham queimado a casa da família da Carmen, com os pais e os 3 irmãos dela dentro. Meu Deus, que horror! Fiquei passando mal só de ouvir. A dona Regina disse que depois disso a Carmen ficou em silêncio. Um silêncio tão profundo que dava medo. Era como se ela tivesse morrido por dentro. Todas nós estávamos apavoradas. O que tinha acontecido com a família da Carmen podia acontecer com qualquer uma de nós, com nossas famílias. Era um aviso claro do coronel. Quem ousasse se rebelar pagaria o preço mais alto possível. Ficamos esperando dia após dia o retorno do coronel. Mas, claro, ninguém queria que ele sobrevivesse. O medo do que ele faria quando voltasse era quase insuportável. Algumas das mulheres mal conseguiam comer ou dormir. A Deusina, minha irmãzinha, chorava todas as horas. E a pobre Carmen, lá no porão. A gente só podia imaginar o inferno que ela estava passando. Sozinha, achando que tinha perdido tudo e todos que amava. Era de cortar o coração. Mas sabe, minha filha, não era todos que ela tinha perdido, não. Ela tinha uma filha, uma menininha de 4 anos, que estava lá comigo na casa das crianças. Essa criança, meu Deus, era um anjinho. Bonita como a mãe, com aqueles olhos grandes e curiosos, e um jeitinho tão doce que derretia o coração da gente. O nome dela era Elisa. Eu me apeguei tanto a ela como se fosse minha própria filha, assim como eu fazia com os meus irmãozinhos. Todas nós ali na casa das crianças estávamos prestando mais atenção nesta pobre inocente. Ela não tinha ideia da desgraça que estava acontecendo com sua família. Ficava perguntando pela mãe, querendo saber quando seria a vez da Carmen passar o dia ali na casa das crianças. Sabe, minha filha, cuidar dessa menina era como um raio de luz naquele momento tão escuro. Era como se através dela a gente pudesse fazer alguma coisa pela Carmen. O coronel ficou 14 dias no hospital. Quando voltou, estava numa cadeira de rodas. Por um momento, senti uma pontinha de esperança. Será que ele tinha ficado aleijado? Será que finalmente teríamos um pouco de paz? Mas essa esperança durou pouco. Assim que chegou, ele se levantou da cadeira de rodas, mostrando que podia andar perfeitamente. Com a ajuda dos capatazes, ele foi direto para o porão. A gente ficou esperando, o coração na mão, sem saber o que ia acontecer. Não demorou muito, ouvimos um tiro. Um tiro só. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor.
A dona Regina não viu o que aconteceu, mas 2 das esposas, ainda em choque, nos contaram depois. Elas viram os capatazes arrastando o corpo da Carmen para fora do porão. A pobre jovem tinha um buraco de bala na testa. Ninguém sabe o que fizeram com o corpo dela depois disso. Onde enterraram, se é que enterraram. Isso ficou sendo mais um dos segredos sombrios daquela fazenda. Depois disso, o coronel subiu as escadas do porão. Com aquele sorriso nojento no rosto, ele disse: "Como vocês podem ver, posso andar perfeitamente, mas estou me recuperando. E se alguém aqui pensar em tentar algo contra mim, vai ter o mesmo destino da Carmen e da família dela. Senti meu sangue gelar. O monstro tinha voltado e estava mais cruel do que nunca. Vi o medo nos olhos de todas as outras mulheres. Sabíamos que dali para frente as coisas só iam piorar. E a pobrezinha da Elisa, a filha da Carmen, agora era oficial, ela era órfã. Uma criança de 4 anos que nunca mais veria a mãe. Meu coração se partiu em 1000 pedaços quando olhei para aquela menina inocente, sem saber que seu mundo tinha acabado de desmoronar. Como explicar para uma criança tão pequena que a mãe dela tinha sido... Meu Deus, nem consigo dizer a palavra. Naquela noite, enquanto eu tentava descansar, outro drama começou a se desenrolar. A Maria, que estava nos últimos dias de gravidez, começou a sentir as dores do parto. A bolsa dela estourou de repente, molhando o chão da casa das crianças. A pobrezinha já andava muito nervosa nos últimos dias, com tudo que estava acontecendo. Acho que o corpo dela não aguentou tanta tensão. A dona Ernestina saiu correndo para chamar a parteira, enquanto eu e as outras mulheres tentávamos ajudar a Maria como podíamos. Meu Deus, que noite terrível! A Maria gritava de dor, suando frio, o rosto pálido como cera. A gente fazia o que podia, dava água, segurava a mão dela, limpava o suor da testa. Foi então que a dona Lourdes notou algo errado. Ela olhou para mim com os olhos arregalados de medo e sussurrou: "O bebê está sentado. A parteira precisa chegar logo, senão..." Ela não terminou a frase, mas não precisava. Todas nós sabíamos o perigo que era um parto assim. A Maria sofria muito, gritava que não aguentava mais. A gente rezava, pedia a Deus que a parteira chegasse logo, que salvasse a mãe e o bebê. Mas Deus não ouviu nossas preces naquela noite. Ou talvez tenha ouvido, mas decidiu que era hora de levar a Maria e seu bebê para junto dele. Antes que a parteira chegasse, a Maria começou a perder muito sangue. Era tanto que encharcou o colchão, escorria para o chão. A gente tentava estancar, mas parecia que não tinha fim. Os gritos da Maria foram ficando mais fracos, até virarem gemidos baixinhos. O rosto dela, antes vermelho de esforço, foi ficando pálido, os lábios quase brancos. "Maria, aguenta firme", eu implorava, segurando a mão dela. "A parteira já está chegando, você vai ficar bem." Mas ela olhou para mim com os olhos já meio vidrados e sussurrou: "Cuida do meu bebê, Eulália, por favor." Foram as últimas palavras dela. A Maria fechou os olhos e sua mão ficou mole na minha. Ela tinha partido. Quando a parteira finalmente chegou, já era tarde demais para Maria. Mas ela ainda tentou salvar o bebê. Com um gancho, ela puxou a criança para fora. Era um menininho, todo roxinho e silencioso. A parteira tentou de tudo. Bateu nas costinhas dele, fez respiração boca a boca, massagem no peitinho. Mas não adiantou. O bebê tinha ido junto com a mãe. Meu Deus do céu, que cena horrível. 2 vidas perdidas numa noite só, bem diante dos meus olhos. A gente chorava, se abraçava, não podia acreditar no que tinha acontecido. E sabe o que é pior, minha filha? Quando foram avisar o coronel, aquele monstro não deu a mínima. Mandou que enterrassem a Maria e o bebê sem nenhuma de nós poder se despedir direito. As outras meninas me contaram depois que ouviram ele resmungando para os capatazes: "Perdi 2 mulheres, vou ter que providenciar outras o quanto antes." 2 mulheres? Meu Deus, como ele podia ser tão frio? A Maria e a Carmen não eram mulheres para ele. Eram propriedades, objetos que ele tinha perdido e precisava repor. Naquela noite, deitada na minha cama, com a Elisa dormindo abraçada comigo, eu chorei como nunca tinha chorado antes.
Chorei pela Carmen, que teve um fim tão trágico. Chorei pela Maria e seu bebezinho, que nem chegou a conhecer o mundo. Chorei pela Elisa, que agora era órfã. E chorei por todas nós, presas naquele inferno, nas mãos daquele demônio que se dizia homem. A morte da Maria e do bebê dela foi um golpe duro para todas nós. Era como se a gente tivesse perdido um pedaço da nossa família. Porque era isso que a gente era ali, sabe? Uma família estranha, formada na dor e no sofrimento, mas ainda assim, uma família. Eu juro por Deus, amava todas elas como se fossem meu próprio sangue. Nos dias que se seguiram, a gente andava como alma penada pela fazenda. O luto pesava em cada uma de nós. Mas o pior era ver como o coronel agia como se nada tivesse acontecido. Ele continuava com a vida dele, se recuperando incrivelmente, chamando as meninas, inclusive a Deusina, para a diversão dele, dando ordens, gritando com os empregados, bebendo seu uísque caro toda noite. Foi nessa época que eu comecei a ter pesadelos terríveis. Sonhava com a Carmen, toda ensanguentada, me pedindo para cuidar da filha dela. Sonhava com a Maria, pálida como um fantasma, segurando um bebê nos braços, chorando porque não podia amamentar. Acordava no meio da noite, suando frio, o coração batendo tão forte que parecia que ia sair pela boca. E o pior é que não podia nem gritar, porque não queria acordar as outras mulheres e as crianças. O medo tomou conta da fazenda de um jeito que você não faz ideia. A gente andava nas pontas dos pés, falava baixinho, sempre olhando por cima do ombro. Qualquer barulho mais alto fazia todo mundo pular de susto. Mas sabe o que é pior, minha filha? A gente começou a ouvir rumores de que ele estava procurando mulheres novas. Isso deixou todas nós apavoradas, porque a gente sabia o que isso significava. Mais meninas inocentes sendo trazidas para esse inferno para serem usadas e abusadas por aquele monstro. Nesse meio tempo de toda essa confusão, a dona Lourdes continuava usando suas folgas para ir até minha casa. Ela contava tudo para minha avó Quitéria, que não parava de lutar pela nossa liberdade lá de fora. Foi então que algo inacreditável aconteceu. Parecia que todas as nossas orações tinham sido ouvidas de uma vez só. Era uma manhã como qualquer outra na fazenda. A gente estava cuidando das crianças, fazendo as tarefas de sempre, quando de repente ouvimos um barulho de carros chegando. Não era comum ter visitas ali durante o dia, então todo mundo ficou em alerta. Pela janela, vi vários carros de polícia parando na frente da casa grande. Meu coração disparou. Será que finalmente alguém tinha descoberto o que acontecia ali? Os policiais desceram dos carros, armados. Vi quando eles entraram na casa grande. Dava para ouvir os gritos do coronel xingando, ameaçando todo mundo. A gente ficou ali, paralisada de medo, mas com esperança. Não sabia se podia acreditar no que estava acontecendo. Depois de um tempo que pareceu uma eternidade, um dos policiais veio até a casa das crianças. Ele olhou para a gente com uma mistura de pena e raiva no olhar. "Vocês estão livres", ele disse. Acabou. Minha filha, naquela hora eu caí de joelhos e comecei a chorar. Era um choro de alívio, de gratidão, de todos os sentimentos que eu tinha guardado por tanto tempo. As outras mulheres também choravam, se abraçavam. As crianças não entendiam direito o que estava acontecendo, mas sentiam que era algo importante. O policial nos explicou o que tinha acontecido. Foi aí que eu fiquei sabendo de tudo. Parece que minha avó Quitéria e a dona Lourdes tinham sido peças-chave em tudo isso. Minha avó, aquela mulher forte que nem o tempo conseguiu dobrar, não tinha desistido da gente nem por um segundo. Ela continuou lutando dia após dia, noite após noite. Pressionava as autoridades, espalhava nossa história para quem quisesse ouvir e mesmo para quem não queria. E a dona Lourdes, meu Deus, que mulher corajosa. Ela arriscava tudo nas folgas dela. Ia lá na minha casa, contava tudo para a avó Quitéria. Trazia as notícias frescas, os detalhes que só quem estava dentro podia saber. Juntas, elas formaram uma dupla e tanto. Juntaram provas, convenceram as pessoas certas, fizeram barulho até não poder mais. Foi graças a elas que a polícia começou a investigar de verdade. Mas o que deu o empurrão final foi um dos antigos capatazes do coronel.
Ele tinha sido mandado embora e não aguentou carregar o peso dos segredos que conhecia. Procurou a polícia e contou tudo. Mas não pense que foi o Zé Pequeno. Esse não teve coragem de ir à polícia, só ficou na fofoca. O capataz contou sobre as mulheres mantidas em cativeiro, sobre os abusos, sobre as crianças. E o pior, contou sobre um cemitério clandestino que existia nos fundos da fazenda, e isso nenhuma de nós sabíamos. A polícia fez uma investigação silenciosa por meses. Juntaram provas, testemunhos. E quando tiveram certeza, vieram com tudo. Essa polícia era lá da capital, mandada pelo governador. No cemitério clandestino encontraram vários corpos, entre eles o da Carmen. Meu Deus, pensar que ela estava ali esse tempo todo, tão perto da gente. O coronel foi preso na hora. Tentou subornar os policiais, ameaçou, disse que tinha amigos poderosos. Mas dessa vez, nada disso funcionou. Quando levaram ele algemado para o carro de polícia, vi nos olhos dele algo que nunca tinha visto antes. Medo. Aquele homem que aterrorizou tantas vidas por tanto tempo, agora parecia pequeno, patético. A voz dele, que sempre nos deixava apavoradas, agora parecia a de um animal acuado. Eu fiquei com vontade de rir na cara dele, mas fiquei com medo. Vai que ele saísse da cadeia e viesse atrás de mim, ou pior, da minha família. Então eu me segurei. Eles levaram mais de 20 peão dele também, aqueles malditos. Os policiais vieram falar com a gente depois. Disseram que podíamos voltar para casa, que estávamos livres. Mas também avisaram que seríamos chamadas para depor contra aquele monstro. Senti um frio na barriga quando ouvi isso. A ideia de ter que contar tudo o que aconteceu, de ter que olhar para a cara dele de novo, Ave Maria, me dava até tremedeira. Mas os policiais nos garantiram que estaríamos protegidas. Disseram que o coronel e os capangas dele não iam poder chegar perto da gente nunca mais. Naquele momento, olhando para os policiais, para a fazenda, eu só conseguia pensar na força da minha avó e da dona Lourdes. Na teimosia abençoada delas, na bravura silenciosa que tiveram. Elas provaram que mesmo nas situações mais escuras, sempre tem alguém disposto a acender uma luz. Que o bem ainda existe nesse mundo, mesmo quando a gente acha que só tem maldade. Os policiais queriam saber se todas nós tínhamos para onde ir, se precisávamos de ajuda. Foi aí que caiu a ficha de verdade. A gente estava livre, livre de verdade. Podia ir embora daquele inferno. As mulheres começaram a chorar, a se abraçar. Algumas caíram de joelhos agradecendo a Deus. Outras ficaram paradas como se não acreditassem no que estava acontecendo. Elas estavam livres para correr para os braços de seus filhos. As crianças foram as mais difíceis de lidar. Muitas delas não conheciam outra vida além daquela na fazenda. Algumas até choraram quando souberam que teriam que ir embora. Para elas, aquilo ali era o normal. Era tudo o que conheciam. Eu corri para ver a Deusina. Ela não estava na casa grande, me desesperei procurando. Foi quando encontrei. Vi minha irmãzinha sentada num canto, abraçada com a Elisa. As duas choravam baixinho. Deusina, chamei com a voz tremendo. Vamos embora. Acabou. Ela olhou para mim com os olhos arregalados. É verdade, Eulália? A gente pode ir para casa? Fiz que sim com a cabeça, as lágrimas escorrendo pelo meu rosto. Deusina se levantou num pulo e me abraçou forte. A Elisa ficou ali, parada, olhando para a gente sem entender. Logo a dona Lourdes chegou. Meu coração apertou quando olhei para Elisa. Eu não podia deixar ela para trás, não depois de tudo. Perguntei para dona Lourdes se eu podia levar a pequena comigo. Dona Lourdes me olhou com aqueles olhos bondosos dela e disse: Sabe, Eulália, eu estava pensando em levar ela também, mas acho que é melhor a gente perguntar para ela, né? Deixa a menina escolher. Meu coração bateu mais forte. E se a Elisa não me escolhesse? Nesses últimos dias a gente tinha ficado tão próxima, eu já pensava nela como minha. Me abaixei com dificuldade. Minha barriga de 7 ou 8 meses já estava bem grande e dolorida para ficar na altura dela. Elisa, meu amor, falei com a voz tremendo, a gente vai embora daqui. Você quer ir comigo e com a Deusina ou prefere ir com a dona Lourdes? A pobrezinha ficou olhando de mim para dona Lourdes, os olhinhos cheios de confusão. Cadê a mamãe? Ela perguntou, a vozinha baixinha quase me quebrando o coração.
Engoli em seco, tentando segurar as lágrimas. Elisa, lembra que a gente conversou? Sua mãezinha foi morar com Deus. Ela tá olhando por você lá de cima. Fiz uma pausa, respirei fundo. Agora a gente precisa ir embora daqui. Você quer vir comigo e com a Deusina? Por um momento que pareceu uma eternidade, Elisa ficou em silêncio. Então, para minha alegria e alívio, ela estendeu os bracinhos para mim e disse: "Quero ir com a senhora, tia Eulália." Abracei ela forte. Eu não conseguia parar de chorar. "Obrigada, meu amor", sussurrei. "Eu prometo que vou cuidar bem de você." Dona Lourdes sorriu, os olhos dela também marejados. "Acho que ela já escolheu, né? Cuida bem dela, Eulália. Eu vou visitar vocês assim que eu puder." Eu fiquei tão feliz que a gente não ia perder o contato. Naquele dia foi uma correria. A gente ajuntando o pouco que tinha, se despedindo das outras mulheres e crianças. Algumas iam voltar para as suas famílias, outras não tinham para onde ir e iam para abrigos. Eu mal podia acreditar que estava levando Elisa comigo, mas, minha filha, o medo também era grande. Sabia que a gente era pobre demais. Mal tinha o que comer e agora mais uma boca para alimentar. E como minha mãe e a vovó iam reagir? Já estava levando a minha barriga e agora mais uma criança? Meu coração ficava apertado só de pensar, mas no fundo eu sabia que tinha que confiar em Deus. Ele não ia ter posto a Elisa no meu caminho à toa. Antes de ir embora, fiz questão de ir até o lugar onde a Carmen estava enterrada. Os policiais não queriam deixar, diziam que não era lugar para a gente ver. Mas eu insisti. Tinha que me despedir dela, sabe? Afinal, a Elisa era filha dela. Eu devia isso a Carmen. Peguei umas flores do jardim. Quando cheguei lá, meu estômago embrulhou. O cheiro de carniça. Ave Maria, era forte demais. Mas engoli o enjoo e me ajoelhei ali mesmo. "Carmen", falei baixinho, "se você estiver me ouvindo, quero que saiba que vou cuidar da Elisa como se fosse minha. Vou dar todo o amor que puder para ela. Vou fazer de tudo para ela ter uma vida boa, uma vida que você queria para ela. Descansa em paz, Carmen. Prometo que sua filha vai ficar bem." Quando finalmente chegou a hora de ir, olhei uma última vez para trás, para aquela fazenda que tinha sido nosso inferno por tanto tempo. Senti um arrepio percorrer meu corpo. Tantas memórias ruins, tanto sofrimento. Tinha um ônibus esperando para levar a gente para casa. Era o ônibus da liberdade, sabe? O futuro era incerto, cheio de desafios. Mas pelo menos agora a gente tinha um futuro. E isso, minha filha, já era mais do que a gente podia sonhar há alguns dias atrás. Chegando em casa, foi uma cena que nunca vou esquecer. A cara de surpresa da vovó Quitéria quando nos viu. Meu Deus, parecia que ela tinha visto um fantasma. Os olhos dela se arregalaram, a boca abriu, e por um momento ela ficou ali, parada, como se não acreditasse no que estava vendo. Então, de repente, ela soltou um grito de alegria. Ela correu para mim e para Deusina, nos abraçou tão forte que quase ficamos sem ar. A gente chorou junto, um choro que parecia não ter fim. Era um choro de alívio, de saudade, da vovó. O cheiro dela era tão bom, ela passava a mão na minha barriga e chorava. "Minhas meninas", ela soluçava, "minhas meninas voltaram." Os nossos irmãos que estavam brincando no quintal ouviram a comoção e vieram correndo. Quando viram a gente, foi uma gritaria só. Eles pularam em cima da Deusina, abraçando, beijando. A pobrezinha quase caiu no chão com o peso deles todos. A vovó se afastou um pouco, segurou meu rosto entre as mãos dela. Reparei que o braço direito dela estava engessado. Meu coração apertou quando lembrei que os capangas daquele monstro tinham quebrado o braço dela. Mesmo assim, ela estava ali, forte como sempre. "Eu prometi que ia tirar vocês de lá", ela disse entre soluços. Foi então que ela notou a Elisa. A menina estava grudada na minha saia, os olhinhos arregalados, meio assustada com toda aquela confusão. A avó Quitéria se abaixou, ficou na altura da Elisa. Os olhos dela se encheram de lágrimas de novo. "E quem é essa princesinha?" ela perguntou, a voz suave. "É a Elisa, vó", eu expliquei. Ela não tem mais ninguém. Eu trouxe ela comigo." Vi um brilho de entendimento nos olhos da vovó. Ela estendeu a mão boa para Elisa, sorrindo daquele jeito que só ela sabia sorrir.
Você vai morar com a gente agora, minha querida. Vamos cuidar de você. A Elisa olhou para mim como se pedisse permissão. Fiz que sim com a cabeça, encorajando ela. Só então ela deu um passinho na direção da vovó. A avó Quitéria abraçou a Elisa com cuidado, como se ela fosse feita de porcelana. Bem-vinda à família, meu anjinho, ela sussurrou. Depois entramos e ficamos conversando ali no quintal. Mais tarde olhei ao longe e vi a mãe vindo em passos apressados na rua. Ela estava voltando do trabalho. Alguém deve ter avisado ela que a gente tinha chegado. Quando ela me viu, parou no meio do caminho. Por um momento achei que ela ia desmaiar, mas então ela correu. Me abraçou com tanta força que eu fiquei sem ar. Minha filha, ela chorava. Minha filha voltou. Ela me olhou de cima a baixo, os olhos parando na minha barriga. A Deusina correu e abraçou a gente também. Depois ela viu a Elisa. E essa menina? Ela perguntou. Expliquei rapidinho a situação da Elisa. Falei da Carmen. Vi um monte de emoções passarem pelo rosto da minha mãe. Preocupação, pena, amor. Coitadinha, ela disse por fim. Foi assim que a Elisa ganhou uma nova família. A gente entrou em casa, todo mundo falando ao mesmo tempo. A vovó já estava planejando onde a Elisa ia dormir. A minha mãe estava preocupada se eu tinha comido direito. Os meus irmãos não paravam de fazer perguntas. No meio daquela confusão toda, eu senti uma paz que não sentia há muito tempo. Olhei para Deusina e vi que provavelmente ela estava igual eu. Naquela hora eu soube que não importava o que viesse pela frente, a gente ia ficar bem, porque a gente estava em casa, a gente estava em família. Continuando a história, minha filha, tinha mais coisa acontecendo na família que eu nem sabia. O Dionísio, filho da avó Quitéria, era casado e morava longe há mais de 10 anos. A avó conversava com ele por carta, sabe? O tio tinha 4 filhos e uma vida estabelecida lá. O tio Dionísio tinha chamado a avó e o resto da família para ir morar lá perto dele. Falou que dava para vender a nossa casa ou alugar e começar uma vida nova lá. Mas a avó, com aquele coração enorme dela, sempre dizia que enquanto eu e a Deusina não estivéssemos de volta, ela nem pensaria nisso. Agora que a gente tinha voltado, as coisas eram diferentes. A avó começou a considerar a ideia de mudar. Seria bom para todo mundo, sabe? Um lugar novo, longe das fofocas, das lembranças ruins. Mas aí veio um problema. O advogado público que estava defendendo a gente, as meninas esposas do coronel, como eles chamavam, disse que a gente não podia sair da cidade. Precisava ficar ali para depor contra aquele monstro. Disse que a gente deveria estar disponível para a justiça, pois a qualquer momento eles nos chamariam. Isso complicou tudo. A gente queria ir embora, recomeçar. Mas, ao mesmo tempo, sabia que tinha que fazer a coisa certa. Tinha que manter aquele demônio na cadeia, para ele nunca mais fazer mal a ninguém. Nossa, eu tinha tanto medo daquele sujeito, bastava eu fechar os olhos e ele aparecia na minha frente. Ficar ali era difícil, viu? A vizinhança era terrível. Um bando de fofoqueiros sem ter o que fazer da vida. Eles falavam pelas costas, diziam que eu e a Deusina éramos prostitutas. Nunca tinham coragem de dizer na nossa cara, os covardes. Mas um dia, a coisa explodiu. A mãe ouviu a Dona Flor, aquela língua de trapo, falando mal da gente na venda. E minha mãe, que sempre foi calma, dessa vez perdeu a paciência. Saiu no braço com a Dona Flor ali mesmo, no meio da rua. Foi um quebra-pau danado. A mãe, pequenininha do jeito que era, deu um jeito de derrubar a Dona Flor no chão. Ficava gritando, "Respeita minhas filhas, sua cobra peçonhenta." Precisou de 3 homens para separar a briga. A mãe voltou para casa toda descabelada, com um olho roxo, mas com um sorriso no rosto. "Ninguém fala mal das minhas meninas", ela disse orgulhosa. Depois disso, as fofocas diminuíram um pouco. Acho que o pessoal ficou com medo da minha mãe, mas ainda assim era difícil viver ali. A gravidez também não estava fácil. Eu sentia dores, tinha pesadelos quase toda noite, sonhava com o coronel, com a fazenda. Acordava gritando, suada. A avó vinha me acalmar, passava a mão na minha barriga, rezava baixinho. A Deusina também estava sofrendo. Ela não falava muito, mas eu via nos olhos dela. O pânico, a tristeza. Às vezes eu acordava de noite e ouvia ela chorando baixinho na cama ao lado. Uma noite, ela me chamou. "Eulália", ela sussurrou. "Você acha que um dia a gente vai esquecer?"
Eu não sabia o que responder. Como esquecer tudo aquilo? As coisas que a gente viu, que a gente passou, era como se tivesse marcado a ferro quente na nossa alma. Não sei se a gente vai esquecer, Deusina, respondi por fim, mas a vovó diz que um dia vai doer menos. A gente ficou ali, deitada no escuro, de mãos dadas. Duas irmãs que tinham atravessado o inferno juntas e agora tentavam encontrar um jeito de viver de novo. Os dias iam passando e a barriga ia crescendo. A avó e a mãe se revezavam para cuidar de mim. Faziam chá, passavam óleo na minha barriga para não dar estria, rezavam para o bebê nascer com saúde. A Elisa, aos poucos, foi se apegando mais e mais à família. Ela começou a chamar a avó de vovó também e a minha mãe de tia. Era como se ela tivesse encontrado um lugar para pertencer de novo. Mas nem tudo eram flores. O dinheiro era curto, mal dava para as despesas. A mãe continuava trabalhando como doméstica. A avó fazia as garrafadas dela quando o braço permitia. Eu queria ajudar, mas grávida daquele jeito, ninguém me dava serviço. Foi nessa época que o advogado, o Dr. Marcos, chamou a gente para conversar sobre o processo. Ele sentou com a gente na sala da avó, com aquela cara séria que só advogado sabe fazer. Olha, ele disse suspirando fundo, não vou mentir para vocês, vai ser uma batalha e tanto. Ele explicou que o coronel tinha advogados caros, daqueles que cobram o olho da cara por hora, e não era só isso. O desgraçado tinha gente influente do lado dele, figurões da política, empresários, juízes, gente graúda mesmo. O coronel, o advogado, falou baixando a voz como se as paredes pudessem ouvir. Ele sabe muita coisa suja dessa gente toda. Anos acobertando crimes, fazendo negócios escusos. Ele está usando isso para conseguir apoio. Meu sangue gelou. Como é que a gente, um bando de mulher simples, ia enfrentar todo esse poder? Mas aí o advogado continuou. Porém, vocês não estão sozinhas nessa luta. Tem muita gente de bem querendo ver justiça ser feita. Jornalistas, políticos honestos, organizações de direitos humanos. Tá todo mundo de olho nesse caso. Vai ser difícil, vai ser doloroso, ele disse, olhando nos olhos de cada uma de nós. Mas a gente tem uma chance real de botar esse monstro atrás das grades. E não só ele, mas muitos outros que se achavam acima da lei. Ele explicou que a gente ia ter que contar tudo nos mínimos detalhes. Que ia ser doloroso, que a defesa do coronel ia tentar desacreditar a gente. Mas que era importante para botar aquele monstro na cadeia. Saí daquela conversa com uma tremenda dor de cabeça. A ideia de ter que reviver tudo aquilo, de contar para um monte de gente estranha as coisas horríveis que aconteceram, me dava vontade de sair correndo. Até mesmo para a mãe e para a vovó, eu e a Deusina, não tivemos coragem de contar, era forte demais como eu olharia para elas. Mas aí eu lembrava da Carmen, da Maria, de todas as outras mulheres e crianças que sofreram nas mãos daquele demônio. Eu tinha que ser forte por elas, tinha que fazer justiça. Quase um mês depois, a temida notícia chegou. Tinha data e hora marcada, a gente teria que ir depor. Meu coração gelou quando soube. Era como se todo aquele pesadelo fosse voltar de uma vez só. Mas o destino, minha filha, às vezes tem uns planos diferentes. Eu estava tão nervosa nesses dias, tão agitada, que bem antes da data marcada, minha bolsa estourou. Era a hora do meu filho nascer. Ave Maria, que susto! A avó, com aquela calma dela, chamou a dona Adelaide, a parteira. Enquanto isso, eu estava deitada na minha cama sentindo dores que eu nunca imaginei que existiam. O parto é um negócio sério. A dor é tanta que a gente acha que vai morrer. E eu, boba que sou, não parava de pensar na Maria, naquele dia terrível em que ela e o bebê dela... Meu Deus, como a cabeça da gente é fraca, né? Eu só tinha pensamento ruim. A dona Adelaide chegou já arregaçando as mangas. Vamos lá, minha filha, ela disse. Hoje é dia de trazer vida ao mundo. A avó segurava minha mão de um lado, a mãe do outro. A Deusina ficou com as crianças na sala, para eles não se assustar com meus gritos. Porque eu gritei, viu? Gritei tanto que achei que ia ficar rouca. As contrações vinham uma atrás da outra, cada vez mais fortes. Eu suava, chorava, xingava, com o perdão da palavra. A dona Adelaide ficava me dando instruções. Força, minha filha. Empurra. Respira.
Teve uma hora que eu achei que não ia aguentar. A dor era tanta que eu queria desistir, mas aí a avó chegou perto do meu ouvido e sussurrou: "Você é forte, minha neta. Você sobreviveu ao inferno. Isso aqui é só mais uma batalha e você vai vencer." Não sei de onde tirei forças, mas dei um último empurrão, e foi aí que eu ouvi o choro mais lindo do mundo. Meu bebê tinha nascido. A dona Adelaide pegou ele, limpou e colocou nos meus braços. "É um menino", ela disse, sorrindo. "E que menino forte." Olhei para o meu filho pela primeira vez e minha filha, todo o medo, toda a dor, sumiu. Ele era lindo, gordinho, com uma cabeleira preta, os olhinhos meio fechados, perfeito. Naquela hora, eu não me lembrei daquele pai nojento dele. Só existia eu e meu filho, meu Antônio. "Antônio?" A avó perguntou surpresa. "É", eu respondi sem tirar os olhos do meu menino. "Antônio, em homenagem ao meu pai." Vi lágrimas nos olhos da vovó e da mãe. Os dias que se seguiram foram uma mistura de alegria e preocupação. A alegria de ter o Antônio, de ver ele mamando, de sentir o cheirinho dele. Mas a preocupação com o depoimento que se aproximava. Eu, claro, não podia ir. Estava de resguardo, tinha que cuidar do Antônio. Mas a Deusina, a avó e a mãe iam ter que enfrentar aquele tribunal. Na véspera do depoimento, a Deusina veio conversar comigo. Ela estava tremendo que nem vara verde. "Eulália", ela disse a voz baixinha. "E se eu não conseguir falar? E se eu esquecer tudo?" Peguei na mão dela, olhei bem nos olhos dela. "Deusina, você é a pessoa mais forte que eu conheço. Você vai conseguir. E mesmo que esqueça alguma coisa, não tem problema. Fala o que lembrar com o coração." Ela ficou ali um tempo, brincando com o Antônio. Acho que o bebê acalmou ela um pouco. Ver uma vida nova e inocente devia dar força para lutar contra aquele mal todo. No dia do depoimento, acordei cedo, amamentei o Antônio, troquei ele e fiquei na porta vendo a avó, a mãe e a Deusina se arrumarem para ir. A avó estava com aquela cara decidida dela. A mãe parecia nervosa, mas determinada. A Deusina, coitada, estava pálida que nem papel. Antes de sair, elas vieram se despedir. Dei um abraço apertado em cada uma. "Que Deus proteja vocês", eu disse. A Elisa e meus irmãos ficaram comigo e com o Antônio. Ela adorava o bebê, ficava o tempo todo querendo ajudar a cuidar dele. Ela perguntou para mim o que ela era do bebê. Eu disse que eles eram irmãos agora. As horas foram passando devagar. Eu ficava imaginando o que estava acontecendo lá no tribunal. Será que o coronel estava lá? Será que ele tinha olhado para elas? Meu Deus, como eu queria poder estar lá, segurando a mão da Deusina. Já estava escurecendo quando ouvi o portão abrir. Meu coração disparou. Elas tinham voltado. A avó entrou primeiro, carregando a Deusina, que parecia ter desmaiado. A mãe vinha atrás com uma cara de cansaço que dava dó. "O que aconteceu?" perguntei, desesperada. A avó deitou a Deusina no sofá enquanto a mãe ia buscar água com açúcar. "Foi difícil, minha filha", a avó disse, passando a mão na testa. "Mas a gente conseguiu." Ela me contou que o tribunal estava cheio, que tinha jornalista, gente importante, que o coronel estava lá sim com aquela cara de nojo dele cercado de advogados caros. A Deusina, coitada, travou quando começaram as perguntas. Ficou muda, tremendo. Mas aí a avó pegou na mão dela e falou: "Conta sua história, minha neta. Faz eles ouvirem sua voz." E foi o que ela fez. A avó disse que a Deusina falou tudo. Cada detalhe, cada horror que a gente passou. Falou da Carmen, da Maria, das outras mulheres e crianças. Falou das surras, dos abusos, do medo constante. Sabe, minha filha, as práticas judiciais e a sensibilidade em relação às vítimas de abuso, naquela época, especialmente crianças, eram muito diferentes do que são hoje. Infelizmente, era comum que as vítimas fossem expostas a situações potencialmente traumatizantes durante os processos judiciais, sem as proteções e considerações que existem atualmente para proteger menores de idade em situações legais delicadas. Isso é muito triste. Você precisava ver, Eulália, a mãe disse, voltando com o copo d'água. Sua irmã foi uma guerreira. Mas no final do depoimento, quando os advogados do coronel começaram a fazer perguntas maldosas, tentando desacreditar ela, a Deusina não aguentou. Desmaiou ali mesmo, no meio do tribunal. O juiz suspendeu a sessão.
a avó explicou. Disse que ia analisar tudo e marcar uma nova data para continuar. Fiquei ali, olhando para minha irmã com aquele olhar perdido no sofá. Pro cansaço no rosto da avó e da mãe, pro Antônio dormindo no balaio. E sabe de uma coisa, eu nunca soube o que a Deusina passou naquela fazenda. Eu não vi ela depondo e também nunca tive coragem e muito menos curiosidade no que aconteceu com ela. Mas uma coisa bem surpreendente aconteceu nesse meio tempo. Veio todo afobado lá em casa aquele advogado, o Dr. Marcos, o de sempre. Um homem muito bacana. Ele nos contou uma notícia que mudou tudo. Ele disse que o coronel Juvencio foi encontrado morto na cela com a boca cheia de formiga. Mataram ele a facadas, a língua dele foi cortada. Deus que me perdoe, mas eu senti tanto alívio. O advogado disse que ele foi calado pois estava ameaçando um juiz, mas isso ninguém falava, não era certeza, eram apenas rumores. Quando o advogado nos deu essa notícia, ficamos todas em choque. A avó fez o sinal da cruz, a mãe ficou pálida. E a Deusina? Bem, ela não demonstrou nenhuma emoção. Ficou ali, parada, olhando para o nada. O advogado, depois de nos dar um tempo para absorver a notícia, começou a explicar como as coisas ficariam agora. Ele disse que nossa situação era complicada. Pela lei, a gente não era casada com o coronel, não tinha papel passado nem nada. O que a gente viveu era considerado um concubinato. Isso significava que a gente não tinha os mesmos direitos que uma esposa oficial teria. Mas ele falou que tinha algumas coisas que a gente podia tentar. Disse que mesmo não sendo casamento oficial, a gente podia tentar provar que tinha uma sociedade de fato com o coronel. Isso queria dizer que a gente tinha contribuído para o patrimônio dele. Como a gente trabalhava na fazenda, dava para argumentar que a gente ajudou a aumentar o patrimônio dele com o nosso trabalho. Se a gente conseguisse provar isso, podia ter direito a uma parte dos bens do coronel. Mas não ia ser fácil, ele avisou. Os herdeiros legais do coronel, a família oficial dele, iam lutar contra isso. Aí ele falou dos nossos filhos. Meu coração gelou quando ele tocou nesse assunto. Ele explicou que, pela lei, os filhos nascidos fora do casamento não tinham os mesmos direitos que os filhos legítimos. Mas disse que a gente podia entrar com uma ação de reconhecimento de paternidade. O advogado explicou que naquela época provar a paternidade era bem difícil. Iam se basear muito em testemunhas, em documentos que pudessem provar que o coronel tinha um relacionamento com a gente. Talvez até em fotografias se a gente tivesse, mas que isso não era prova definitiva. Falou que a palavra da gente ia contar, mas que a família do coronel ia fazer de tudo para desacreditar a gente. Iam dizer que a gente estava mentindo, que podia ser filho de qualquer outro homem. O advogado avisou que iam vasculhar o passado da gente, tentar achar qualquer coisinha para usar contra nós no tribunal. O advogado falou também que a gente podia tentar pedir uma pensão alimentícia para os filhos, mesmo que não conseguisse o reconhecimento de paternidade. Disse que também dava para tentar uma indenização pelo tempo que a gente ficou na fazenda, pelos abusos que sofremos. O caso da Elisa era o mais complicado. Como ela não era filha de sangue de nenhuma de nós, ia ser quase impossível conseguir alguma coisa para ela. O advogado deixou bem claro que nada disso ia ser fácil. A lei da época não favorecia mulheres na nossa situação. E a família do coronel ia fazer de tudo para a gente não conseguir nada. A gente ficou ali, em silêncio, tentando absorver tudo aquilo. Era muita informação, muita coisa para pensar. A Deusina perguntou se não era melhor a gente esquecer tudo isso e seguir em frente. O advogado disse que era uma escolha nossa, mas que a gente devia pensar bem, porque esse dinheiro podia dar um futuro melhor para as crianças. Depois que o Dr. Marcos foi embora, a gente ficou ali, cada uma perdida nos próprios pensamentos. Eu olhava para o Antônio dormindo no balaio e pensava no futuro dele. Será que valia a pena passar por todo esse sofrimento de novo, reviver tudo nos tribunais, só para ter uma chance pequena de conseguir algum dinheiro? A mãe achava que a gente devia deixar para lá, que a gente sempre tinha se virado e ia continuar se virando. A avó queria lutar pelo futuro das crianças. Eu não sabia o que pensar. A Deusina continuava calada, olhando para o nada. O que a gente tinha que agradecer de momento era que Deusina não ficou grávida do Carrasco.
Depois de muito pensar e conversar, a gente decidiu seguir em frente com o processo. Não foi uma decisão fácil, mas a gente pensou nas crianças, no futuro delas. Afinal, que mal poderia fazer? O coronel já tinha morrido. Mas confesso a você, se ele estivesse vivo, certamente eu não teria coragem de mexer nesse vespeiro. A situação em casa estava ficando cada vez mais difícil. A avó Quitéria, depois de muito pensar, decidiu vender a casa. Foi uma decisão dolorosa, mas necessária. A gente tinha tantas memórias naquela casa grande de madeira. Mas as contas não paravam de chegar e a gente mal tinha o que comer. Por sorte, a mãe finalmente conseguiu receber uma pensão por morte do pai. Não era muito, mas já ajudava. Com o dinheiro da venda da casa, a gente resolveu se mudar para perto do tio Dionísio, na cidade grande. O que me deixou triste foi que a gente partiu sem eu ter me despedido da dona Lourdes. Ela nunca veio nos visitar. Eu não sabia onde ela morava, então fiquei esperando ela vir. No fim, tivemos que ir, mesmo eu carregando esse peso. Mas vou te contar, minha filha, a vida na cidade não era nada fácil. Tudo era muito caro. A gente não conseguiu comprar uma casa perto do tio, que morava num bairro melhor. Acabamos indo para bem longe, num bairrozinho simples na periferia. A casa nova era bem menor que a nossa antiga, mas pelo menos era nossa. O tio Dionísio, a esposa tia Joana e os primos sempre vinham nos visitar. Era uma alegria quando eles chegavam. Os primos eram 2 moças e 2 rapazes. O Joaquim era o mais velho, com 18 anos. Eles eram muito queridos com a gente. A mãe conseguiu matricular meus 9 irmãos e a Elisa em creches e escolas. A Deusina também voltou a estudar. Eu fiquei em casa cuidando do Antônio. Às vezes me dava uma tristeza de não poder estudar, mas olhava para o meu filhinho e sabia que estava fazendo a coisa certa. O Joaquim, meu primo, meu Deus, aquele menino era um encanto. Inteligente, estudioso e bonito que só vendo. Ele estava na faculdade estudando para ser engenheiro. Sempre que vinha visitar, ficava falando do futuro. Ele tinha visão. A gente conversava por horas, ele me emprestava livros. Confesso que comecei a sentir umas coisas estranhas quando estava perto dele. O coração batia mais forte, as mãos chegavam a suar. Mas eu logo afastava esses pensamentos. Imagina, eu, uma mãe solteira, pensando em namoro, ainda mais com o primo. Não podia. Enquanto isso, o processo contra a família do coronel ia se desenrolando. O Dr. Marcos, nosso advogado, sempre aparecia com novidades. Umas boas, outras nem tanto. Mas ainda ia demorar um bocado. A Mariana, filha do tio Dionísio, e a Deusina ficaram muito amigas. As 2 viviam cochichando e rindo pelos cantos. Às vezes eu ficava com um pouquinho de ciúme, sabe? Sentia falta da minha irmãzinha e também queria ter amigas. Um dia a mãe chegou em casa com uma notícia que deixou todo mundo de queixo caído. Consegui um emprego numa fábrica de costura, ela anunciou, os olhos brilhando de felicidade. Foi uma mudança e tanto na nossa vida. A mãe saía cedinho e só voltava à noite, cansada, mas orgulhosa. O dinheiro ainda era curto, mas já dava para respirar um pouquinho melhor. Eu e a avó assumimos as tarefas da casa. Ela reclamava que estava velha demais para isso, mas no fundo acho que ela gostava de se sentir útil. E cozinheira melhor que a avó Quitéria não existia. Um dia, o Joaquim apareceu lá em casa sozinho. Achei estranho. Ele nunca vinha sem os outros primos ou os tios. Ele estava nervoso, ficava passando a mão no cabelo toda hora. Eulália, ele disse, a voz meio tremida, eu preciso te contar uma coisa. Meu coração disparou. Será que tinha acontecido alguma coisa ruim? Eu acho que estou gostando de você. Mais que como prima, sabe? Ave Maria. Fiquei sem saber o que dizer. Uma parte de mim queria pular de alegria, mas a outra só pensava nos problemas que isso podia causar. Joaquim, falei depois de um tempo, eu também sinto umas coisas por você, mas não pode ser. Eu tenho o Antônio, a gente é primo, tem essa confusão toda do processo, é melhor a gente esquecer isso. Ele ficou quieto por um momento, depois pegou na minha mão. Eu sei de tudo isso, Eulália, mas a gente não escolhe por quem se apaixona, né? Eu só queria que você soubesse. A vida seguia com suas alegrias e tristezas. A gente ia se adaptando à vida na cidade, fazendo novos amigos, enfrentando novos desafios.
Eu olhava para o Antônio, já correndo pela casa, tagarelando sem parar, e pensava em como a vida dá voltas. O tempo foi passando e eu e o Joaquim fomos nos aproximando cada vez mais. Era um sentimento bonito, sabe? Mas a gente nunca assumiu nada, nem ficou junto de verdade. Tinha muita coisa complicada no meio, bem, isso você já sabe. 2 anos se passaram assim. Eu já estava fazendo meu supletivo à noite. Foi então que o Dr. Marcos, nosso advogado, apareceu com umas novidades que deixaram todo mundo de queixo caído. Ele chegou todo animado, os olhos brilhando de um jeito que eu nunca tinha visto antes. Tenho boas notícias, ele disse, mal se contendo de empolgação. A esposa legítima do coronel decidiu ficar do nosso lado. Ave Maria, quase caí para trás com essa. A gente nem sabia direito quem era essa esposa, quanto mais esperar que ela nos ajudasse. O Dr. Marcos explicou que ela estava numa briga feia com o filho do coronel. O rapaz não queria dar nada para a gente, queria ficar com tudo para ele. Mas a mãe dele, veja só, achou isso uma injustiça. Ela sabia de tudo que a gente tinha passado e resolveu tomar partido. Ela conseguiu dobrar o filho. O advogado continuou. Não foi fácil, mas ela bateu o pé. Disse que se ele não concordasse em dividir a herança de forma justa, ela ia contar tudo o que sabia para os jornais. Fiquei boquiaberta. Aquela mulher que a gente nem conhecia estava arriscando tudo para nos ajudar. Era muita bondade. Mas mesmo com essa novidade, o processo contra o coronel ia se arrastando. O Dr. Marcos vivia dizendo que estava quase no fim, mas sempre aparecia mais alguma coisa para atrasar. Era uma papelada sem fim, uma audiência atrás da outra. Eu gostava de ir nas audiências. Sempre encontrava um rosto conhecido das outras esposas. Elas estavam refazendo suas vidas assim como a gente, graças a Deus. O tempo ia passando e a vida na cidade grande trazia suas surpresas e desafios. Um dia, a Deusina, que já estava com 14 anos, chegou em casa com uma notícia que deixou todo mundo chocado. Ela estava grávida. Ave Maria! A avó Quitéria quase desmaiou. A mãe começou a chorar e eu fiquei sem saber o que dizer. A Deusina, com aqueles olhos grandes cheios de lágrimas, contou que estava apaixonada por um menino da escola, o Rezende. O Rezende tinha 15 anos, era um rapazinho franzino de cabelos escuros e olhos verdes. Estudava na mesma sala que a Deusina e, pelo que ela contava, era um bom menino. Trabalhava meio período numa oficina mecânica do pai e sonhava em ser engenheiro um dia. A princípio a gente ficou apavorada. Como é que ia ser 2 adolescentes criando uma criança? Mas aí aconteceu uma coisa que ninguém esperava. O pai do Rezende, seu Sebastião, apareceu lá em casa para conversar. Seu Sebastião era um homem alto, de mãos calejadas e um bigode grosso que escondia um sorriso gentil. Ele chegou com o chapéu na mão, todo respeitoso, e propôs uma solução que surpreendeu a todos. Olha, ele disse, olhando para a avó Quitéria com aqueles olhos honestos, eu sei que a situação não é fácil. Mas o Rezende é um bom menino e ele quer assumir a responsabilidade. Se vocês concordarem, a Deusina pode ir morar lá em casa. A gente cuida dela e do bebê. A gente ficou sem palavras. Era uma oferta generosa, mas ao mesmo tempo doía pensar em deixar a Deusina ir embora. Depois de tudo que a gente tinha passado, a ideia de se separar de novo era assustadora. Mas no fim, a gente viu que era o melhor a fazer. A casa do seu Sebastião era maior, tinha mais condições de receber um bebê. E o mais importante, a Deusina e o Rezende iam poder ficar juntos, criar a criança com o apoio da família dele. Foi com o coração apertado que a gente ajudou a Deusina a arrumar suas coisas. A avó Quitéria encheu uma mala de conselhos e receitas de chás para a gravidez. A mãe não parava de chorar e abraçar a Deusina, e eu, eu tentava ser forte, mas por dentro estava despedaçada. Os meses foram passando e a barriga da Deusina ia crescendo. Ela vinha nos visitar todo domingo, sempre com um sorriso no rosto e novidades para contar. Parecia feliz, sabe? O Rezende tratava ela bem, a família dele tinha acolhido ela como se fosse uma filha. Mas quando a Deusina estava com uns 7 meses de gravidez, tudo desandou. Minha querida, infelizmente não deu para terminar a história aqui.
O vídeo já ficou bem longo, sabe? Mas não se preocupe, a parte 3, que é o final, já está prontinha para você assistir. É só clicar aqui na tela para continuar ouvindo na sequência. Ah, e não esquece de escrever nos comentários parte 3, viu? Assim eu sei que você quer continuar ouvindo meu relato. Antes de ir, queria te falar do nosso livrinho, 100 receitas de chás das avós para diversos males. O link está aí no primeiro comentário fixado. Dá uma olhadinha se tiver interesse. São receitas que passaram de mãe para filha, de avó para neta, cada uma com sua própria história. Tem desde chá para dor de barriga até para acalmar o coração aflito. Se você comprar, além de ter essas receitas maravilhosas, está mostrando seu apoio pelo nosso trabalho. Te espero na parte final. Fica com Deus e que Ele te proteja sempre. Até já.